Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos começando mais uma semana com o Josué Coimbra Podcast, o seu canal de bate-papo de toda segunda-feira. Hoje eu estou trazendo um amigo muito bacana, conheci ele recentemente, mas ele é um jovem político que tem grandes ideias e tem feito a diferença na sua região. E aí, por isso, eu resolvi trazê-lo aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, falar sobre política. Não obstante a isso, ele também vai falar um pouco sobre a região dele, óbvio, né? Enfim, Matheus Marola, se apresente. Olá, uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sou Matheus Marola. Quero primeiro agradecer ao Josué aí, nosso grande amigo. Tive o prazer de conhecê-lo em um evento há algum tempo e acompanhei o trabalho, um ótimo trabalho que traz diversas pessoas para conversar, debater, falar de diversos assuntos e fico muito honrado de poder participar. Meu nome é Matheus Marola, sou nascido e criado em São Bernardo do Campo, a cidade a qual eu tenho muita estima. Cresci aqui nessa cidade e tenho um trabalho ativo de líder comunitário. De líder comunitário passamos a agir com o poder público, para que o poder público trabalhasse, na verdade, né? E fundamos um instituto chamado Instituto Vizinhança Ativa, no qual hoje já tem 9 anos de trabalho. E alguns anos atrás decidimos enfrentar a política como ela é e participar do sistema democrático de eleições. Fui candidato, tive 1.200 votos, fomos muito bem votados. Para a nossa região, 1.200 votos são bastante votos. Comparado a uma capital, digamos que a gente teve cerca de 10 mil votos, né? Mais ou menos a proporção. E assumi a presidência de um partido, do Solidariedade, decorrente do trabalho que nós temos. Hoje sou presidente estadual da juventude desse mesmo partido, que é o Solidariedade, e sou assessor parlamentar do deputado federal Paulinho da Força. Então, toda essa liderança que eu fui me fez com que eu chegasse até aqui, onde eu estou, trabalhando com política, lutando por melhorias, lutando por uma política pública de qualidade, e vou continuar lutando. Mas meu coração sempre vai estar batendo dentro daquele instituto, que foi o instituto no qual fizemos, e hoje temos um trabalho fenomenal, atingindo não só São Bernardo do Campo, como outras cidades também aqui do nosso redor. Mais ou menos por aí, Josué. Cara, você falou que é de São Bernardo. Há um tempo atrás, eu trabalhei numa empresa em São Bernardo e uma coisa que me deixou muito triste é que, aparentemente, a cidade parece estar vazia dentro do seguinte contexto. Eu lembro que, quando eu era criança, muito se falava do ABC de uma maneira geral, também de São Bernardo, que era o motor do estado, que tinha muita fábrica, muito isso, muito aquilo. E quando eu cheguei aí, eu vi muitos galpões fechados. Quando foi o auge industrial de São Bernardo, esse crescimento ele veio de uma política pública, foi um contexto, o Brasil soube aproveitar aquele momento favorável. Enfim, como que você vê isso? Eu acredito que você, que é da região, deve saber melhor do que eu. Josué, São Bernardo do Campo, ele territorialmente, analisando o mapa, digamos assim, São Bernardo do Campo está do lado do Porto de Santos. Então, para muitas empresas, era vantajoso se situar na cidade de São Bernardo do Campo, porque desceu a serra que eu, de moto, rapidinho, meia hora, eu já estou em Santos. Então, você tem uma economia de transporte, você tem uma economia gigante. Então, São Bernardo virou uma indústria, teve políticas públicas envolvidas, leis de incentivos, etc. e tal, mas foi se perdendo, né? São Bernardo começou numa decadência tão grande que analistas no passado diziam que seria a nova Detroit, né? Então, eu vejo que isso está começando a se consolidar. O que me é estranho, que como São Bernardo do Campo
estando do lado do Porto de Santos, colado na capital, próximo a tudo. A gente tem a Imigrantes aqui do lado, temos o Rodoanel, temos acesso à Anchieta. Então, são rodovias importantíssimas do nosso país, né, que levam até a Baixada Santista, que levam até a parte litorânea do nosso estado. E a gente tem empresas indo embora a rodo aqui, a rodo. E como bem você disse, os galpões estão ficando vazios. Tinha Rolls-Royce, tinha Toyota, tinha Ford, todas elas se mudaram em São Bernardo do Campo. E com certeza é capaz de mais empresas irem embora de São Bernardo do Campo, porque a gente não vê uma política de investimento que segure essas empresas aqui. E aí outros territórios são muito mais atrativos. E aí eu fico pensando, pô, se para um empresário, né, um responsável, um diretor responsável, ele prefere ficar longe do porto que ele utiliza, é porque está sendo muita, mas muita desvantagem para a empresa estar aqui. E aí isso acaba tendo um efeito dominó gigante na nossa cidade, que eu digo para você que a gente vê esse reflexo no dia a dia na rua. O bairro onde eu sou situado é um bairro de metalúrgicos, muitos metalúrgicos, porque a gente está entre a Piraporinha, entre a Anchieta, pertíssimo da Imigrantes, e muitas dessas empresas grandes, elas estavam aqui próximas. E aí esses moradores, eles ficaram comprando os lotes, os trabalhadores dessas firmas compraram os lotes aqui, principalmente no bairro onde a gente mora. Então eu conheço muita gente que é aposentado da metalurgia. Meu avô era metalúrgico, meu pai, meu outro avô, todos vieram das fábricas metalúrgicas. E aí você vê que antes se tinha um salário que dava para se comprar uma casa, que dava para se manter, para se crescer. Com a saída das grandes empresas, a faixa salarial começa a diminuir. E a nossa região começa a ter um salário muito menor. E o que substitui as fábricas? Os mercados, né? Então começa a ter um monte de supermercado, a rodo está crescendo supermercado, onde tinha galpão de fábrica vira supermercado. Só que a diferença de um trabalhador do chão de fábrica para um trabalhador de um supermercado, todo mundo sabe que é o salário. Os dois trabalhos são dignos, mas o salário de alguém que trabalha com uma metalúrgica, por exemplo, no chão de fábrica, ganha mais do que o cara que está dentro do supermercado. As duas profissões são necessárias, mas há de se pensar que o município, o prefeito do município, ele tem que analisar, que ele tem que correr atrás de empresas que gerem retorno financeiro para as pessoas, para a população da cidade, porque é aqui na cidade que elas vão gastar o dinheiro. Então, muitas vezes a gente vê, hoje, através do poder público, ter dinheiros de editais, de licitações, etc. e tal, e são empresas de fora que ganham o dinheiro. Essas empresas de fora contratam a gente de fora, ela pega o dinheiro e leva para fora da cidade. Então, enquanto a gente não tiver homens no poder lutando para que empresas fiquem aqui e melhorem o salário dos trabalhadores, a economia dentro da nossa cidade, ela vai ser pautada na faixa salarial. E hoje, com maioria de supermercado aqui na cidade, a faixa salarial está baixa. Tendo em vista que a gente tem a Mercedes-Benz aqui. Você pode perguntar para um monte de gente de São Bernardo. Você trabalharia na Mercedes? Todo mundo quer. É um emprego que é cobiçado. Mas hoje ela terceiriza muitas coisas, etc. e tal. O mercado virou muito assim. Só que se a gente perde a Mercedes, a gente perde diversos trabalhadores que vai faltar dinheiro na economia local. E aí os filhos desses trabalhadores vão ir para supermercados. E a grana fica curta. E aí a gente tem aquele crescimento também de pequenos empreendedores, de pessoas tentando se virar para melhorar a qualidade de vida, Josué. Então eu vejo que São Bernardo, sim, perdeu muitas empresas. São Bernardo vem acontecendo uma desindustrialização.
A gente sabe que o mercado está moderno, etc e tal, mas a gente teria que ter evitado que essas empresas fossem embora, porque é vantajoso a gente ter um porto aqui do lado e é legal para as empresas que fiquem lotadas em um lugar, instaladas em um lugar que tenha fácil acesso. Então, eu acho que tem muito a ver com a política pública a gente ter perdido muitas empresas aqui na nossa cidade. Você falou uma coisa que eu acho interessante, que é em relação ao achatamento dos salários. Quando a gente analisa hoje, o que acontece? Ainda mais agora que tá esse debate sobre o 6 por 1, o que acontece? O empresário, Matheus, vai diminuir as horas trabalhadas e vai manter o salário das pessoas. Ninguém vai ser mandado embora hoje, mas ao longo do período ocorrerão demissões, com certeza. Esse custo adicional, ou seja, a pessoa que vai substituir aquele trabalhador em um dia, eventualmente, vai ser repassado para o consumidor final. E aí, o que eu penso que a gente vai ter no fim do dia? No médio prazo, desemprego, aumento do custo dos produtos para a família e, no final, o que poderia... Aliás, você falou uma coisa importante, que é serviços. Hoje, o brasileiro está endividado, segundo o IBGE, 80 milhões de pessoas estão devendo. O que vai acontecer no fim do dia? O cara que ia ficar em casa um dia descansando, ele vai usar aquele dia para fazer o quê? Para prestar um serviço em alguma plataforma, para fazer um bico. Ou seja, eu não sou contra diminuir as horas trabalhadas. No entanto, a gente não está vivendo naquele mundo do Paul Lafargue, do ócio produtivo. Até porque o Brasil é um país extremamente pobre e eu penso que, para que isso caminhe de maneira orgânica, como você tem na Europa, muita gente fala, olha, mas na Europa trabalha-se menos. Sim, realmente trabalha-se menos, mas lá eles têm uma produção muito melhor do que a nossa. Eles têm todo um sistema que favoreceu chegar a isso. E aí hoje você chega por decreto num país que sofreu a exaustão com a globalização, eu vejo que não faz sentido, eu não sei se faz para você, essa é até a pergunta, eu não sei se faz sentido a gente fazer essa alteração por decreto, onde, no final, quem vai ser o maior prejudicado é o trabalhador. E aí eu não sei, cara, eu tenho a impressão que o brasileiro, ele gosta de trabalhar. Porque se ele não gostasse de trabalhar, você não teria o cara buscando empreender em alguma coisa nas horas vagas, você não teria o brasileiro criando coisas. E um exemplo disso, por exemplo, cara, quem criou o chuveiro elétrico foi o brasileiro, quem criou o câmbio automático foi o brasileiro, quem criou o avião foi um brasileiro. Então, isso mostra que na nossa gênese, nós somos criativos, nós gostamos de trabalhar. O que a gente precisa é de dar melhores condições para o trabalhador, para que ele consiga exercer aquilo que ele quer de forma plena. Faz sentido para você? Para mim, eu vejo esse debate é um pouco meio complexo, né? Porque eu entendo que o trabalhador, ele com um dia só de folga, ele precisa fazer um monte de coisa para resolver a vida inteira dele em um dia. E quando cai isso no domingo, ele nem consegue. Então, o que acontece? É exatamente o ponto que você falou. Eu vejo que a política que cuida disso. Hoje o debate está sendo dentro da Câmara dos Deputados. E quem cuida das leis, quem cuida de como tudo isso vai acontecer, é a política. É quem está no espaço de poder cuidando da política. E como que eu vejo esse debate? Esse debate está na mão de pessoas que não pensam nas consequências e nem anteriormente como evitar tais consequências. E isso acontece em diversas coisas dentro do nosso país. E aí você pega e para analisar. Vamos discutir a escala 6 por 1, beleza? Legal, é uma discussão que para o trabalhador às vezes é necessário um descanso, etc e tal. É um trabalhador guerrido,
É um trabalhador que, se hoje ficar sem moradia, vai voltar para casa da sogra numa boa, vai para casa de um parente numa boa. É um trabalhador que aguenta o tranco, é o trabalhador brasileiro. Isso é indiscutível. Mas o que eu vejo? A classe política, ela está preocupada hoje em dia só com merchandising, só com a propaganda, só com o bate-papo que vai ser benéfico para a imagem do político. A gente não está vendo mais político tomar decisões difíceis e árduas, porque assim, eu acho que o político, acho não, eu acredito que o político, ele foi eleito pelo povo e o povo votou nele. Mas o político às vezes tem que tomar decisões que são impopulares. E os políticos de hoje em dia não tomam mais decisões impopulares. Eles não têm mais culhão, para defender o que às vezes é melhor para o brasileiro. Entende? Então, quando a gente começa a discutir a escala 6x1, a gente não está discutindo nem como está ficando o novo mercado de trabalho. Exato. Tá entendendo? Houve uma modernização no trabalho. Houve uma modernização em tudo. E a gente ainda não discutiu o novo modelo de trabalho. Entende? A gente vê uma guerra dizendo que vamos regularizar os aplicativos. Mas a gente não tem mais a voz do trabalhador dizendo o que ela quer. E aí pega um político X de um lado, um político X do outro, que são figurões, e vão levantar um pouco do debate de um, tudo vira guerra, cara. E não está errado existir discussões, mas está errado os políticos ficarem colocando a população contra a própria população toda hora. E aí a gente não tem mais debate de ir para a rua manifestar. Aí você vê as manifestações que tem, as manifestações não é a favor do trabalhador, é a favor de um político. Estão endeusando o político. E aí você pega a escala 6x1, e é isso, a gente ainda não discutiu o novo mercado de trabalho, como que está. Concordo. Assim, Você falou certinho. Lá na Europa tem, pô, da hora legal. Mas lá um outro meio, uma outra estrutura, uma outra cultura, exatamente, um outro tipo de trabalho. É a mesma coisa que eu falar para você da China. A China trabalha full time. Entende? Então, assim, cada cultura, cada lugar é uma coisa. E aí, hoje, os políticos usam as medidas populares a favor dos políticos e não está nem aí para o reflexo, com o que vai acontecer, com o que não vai. Tendo em vista que o dólar está caindo, os preços estão aumentando. Isso é um negócio que ninguém nunca viu. Tá entendendo? Então, assim, que debate que tá? E aí, com a rede social, ficou igual. Porque, assim, eu uso minha rede social para fazer coisas que você vai gostar, não tem mais debate político, acabou. E aí, alguns políticos, digamos assim, que eles chamam do centrão, eles têm que articular e tomar algumas medidas e levar a culpa, enquanto os outros estão querendo pôr a população contra os outros. Está na hora de a gente acordar e entender que esse lance de A ou B e endeusar político está errado. Está errado. Precisamos reformar o país, mas geral. Sim. Entendeu? Porque a gente tem uma classe política que a grande maioria já vem de família política, só estão interessados na cadeira e no poder, e poucas pessoas que saíram do povo, que saíram da massa, chegam lá e conseguem se manter como povo e como massa. Entende? Então, eu acredito que, assim, eu sou a favor do fim da escala 6x1. Eu sou a favor. Eu acredito que o trabalhador mereça 2 dias pelo menos de descanso. Mas eu acredito que muita coisa está errada para que a gente tenha que discutir isso agora. Entende? Precisamos arrumar muita coisa. Sim. E esquecer que são pautas populistas e tem pautas que são necessárias, mas não são tão populistas. Sim. É o que a gente está discutindo agora. Pô, estamos perdendo um monte de empresa. Não é só São Bernardo. Tem empresas que vão para fora do Brasil também. A gente pensando nacionalmente. Sim. Por que nós estamos perdendo empresas? Vamos melhorar, vamos trazer empresas, vamos trazer investimento. Então, assim, eu não sou contra a nova escala. O meu ponto é, hoje, a gente está com desemprego. Cara, a vida do trabalhador não está fácil. E aí, quando você faz isso, você cria uma margem para quê? Para que ocorra concentração de mercado, porque muitas vezes a empresa pequena ela vai acabar fechando porque ela não vai ter condição de absorver esse novo custo. O que acontece? O maior compra o menor. Aí você tem concentração.
Por outro lado, a empresa que já é grande, ela vai ter ela vai poder tranquilamente dispensar um pouco dos seus funcionários e automatizar. Um exemplo disso é o caixa do supermercado, que já está sendo transferido para o autoatendimento. Uma derivada disso pode se tornar nos postos de gasolina. Então, qual que é o meu debate sobre isso? É importante? É importante. Só que, antes disso, você precisa preparar o mercado para receber esse novo modelo de trabalho. Questão 1. Questão 2, se você quer realmente que a pessoa descanse, você precisa dar condições para que ela tenha um salário melhor. Hoje, segundo o IBGE, é 3,5 pau a renda média do brasileiro, quando o DIEESE fala que o salário mínimo para as pessoas terem as suas necessidades mínimas saciadas seria em torno de 7 mil. Isso. Fora que a gente tem toda essa questão da produtividade. Então, o ideal seria trabalharmos a questão fiscal do Brasil, melhorar a carga tributária, dar melhores condições para o empresário, e melhorar também o ensino dos trabalhadores. Após isso, você faz esse debate. Por quê? Se não vai acontecer, eu temo que aconteça o mesmo que aconteceu nos anos de 1990. Lembra quando você tinha uma indústria nacional, 35% do PIB brasileiro era da indústria, hoje está em torno de 20%, abriu o mercado interno para outras empresas, elas vieram dominar o mercado, gerou desemprego, e o Brasil está passando por isso que a gente está passando hoje. E aí eu tenho um receio e um medo que a gente repita esse ciclo novamente. Faz sentido? Faz total sentido, é isso que eu falo. A gente tem que analisar o mercado antes. É isso que eu falei, é exatamente esse ponto. A gente precisa entender o mercado que está hoje e que não está sendo discutido. Exatamente isso não está sendo discutido. E assim, né? Vamos ser bem sinceros. Pro comerciante, no final das contas, o que paga as contas dele é o dinheiro. E ele precisa entender como que ele vai ter o dinheiro. Dando mais dificuldade para sobrar dinheiro para ele, ele vai procurar facilidades. Aí você falou exatamente um ponto interessante. Eu vou procurar modernização para que eu não tenha funcionários. Aí a gente gera um desemprego. Aí mais pessoas na rua, mais pessoas prejudicadas, pelo simples fato da gente não ter feito um estudo de mercado, preparado o mercado para uma nova escala, para uma nova forma de vida das pessoas, porque isso muda a vida do empresário, muda a vida do trabalhador, muda a vida de todo mundo, que é aquele lance. Eu vou ficar 2 dias em casa, beleza, vou organizar minhas coisas, mas é mais gasto. A gente sabe que na rua é gasto, tá tudo caro, tá tudo. Você vai almoçar, é no mínimo R$ 100 que você vai gastar brincando. No mínimo, no mínimo. Você vai no mercado com R$ 150, você não compra nada, nada. Praticamente nada, você enche uma sacola. E olhe lá, dependendo do que você for pegar. Se for pegar carne, então é só a carne. Praticamente, depende. Se tiver 4 pessoas na casa, 150 pau é uma carne para o pessoal. Então, se não preparar esse mercado, se não esquecer esses debates populistas, que aí ficam pensando em fazer manchete, fazer recorte, fazer matéria, etc e tal, e pensar que a gente precisa se unir como classe política e trabalhadora e estudar de fato um plano nacional pro Brasil e mudar essa regra toda do Brasil, e senão a gente vai ficar sempre amarrado nessas pautas populistas que só vai levando o Brasil para trás, para trás, para trás, se endividando cada vez mais, o trabalhador tendo que se virar para fazer as coisas, se matar para conseguir complementar a renda, porque, vou ser bem sincero, a gente fala, o DIEESE eu acho que é o que chega mais próximo do que um trabalhador precisa, que a média mesmo deveria ser uns 7 pau. O IBGE ainda arrisca que seria 3,5. Mas eu acredito que com as condições de vida que a gente está, o DIEESE é o que chega mais próximo. E é difícil. Só que como que um cara que abriu hoje um comércio, quer fazer tudo corretamente, tudo bonitinho, vai pagar 7 pau para alguém? Não consegue, às vezes nem ele tem 7 pau. Eu conheço diversos comerciantes que estão arriscando, começando, etc. Eles conseguem pagar as contas, pagar o funcionário e às vezes nem sobra um dinheiro pro cara. Mas você sabe, você falou uma coisa interessante lá atrás sobre a demonização. E hoje, muitas pessoas olham o empresário como se ele fosse um demônio.
quando, na verdade, ele é um ator fundamental no crescimento da nação. Quando a gente observa hoje, 80% do empregador são pequenos empresários. Sim. E é o que você falou muitas vezes, nem ele tem o dinheiro para ele. Então, é preciso encerrar com essa polaridade que está acontecendo e buscar um caminho onde a gente consiga ter um diálogo, onde todos saiam ganhando. E você falou uma coisa bacana que eu achei, que é sobre um projeto nacional. Como você vê isso, essa coisa de um projeto nacional? O que você pensa sobre isso? Eu acredito que o Brasil ele precise de uma reestruturação nacional completa. Primeiro que eu vejo que a gente gasta muito dinheiro com benefício para pessoas que são desinteressantes, digamos assim. Tem que tomar um pouco de cuidado com essa fala minha. Mas eu acho que é privilégio para muitos que não têm necessidade. Eu fui candidato a vereador, não nego, isso aí para mim tranquilo, se precisar seremos de novo, mas eu vejo que o vereador ele é um cargo que para mim não tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Como assim? O que o vereador faz? Vamos ser sinceros. Aqui em São Bernardo, por exemplo, o cara tem um salário de quase 20 pau, tem mais 8 assessores ganhando 9 mil reais. Ele tem o papel de criar leis. Você não vê ninguém criando lei. Aí fica pedindo para tapar buraco na rua, que é coisa que o executivo não devia nem fazer, devia era asfaltar a rua decentemente, certo? Tapar buraco para mim é a coisa mais ridícula que tem. Aí ele fica indicando para o prefeito não sei o que lá. E aí a gente sabe que dentro da estrutura política é o cara que fica negociando com o prefeito para votar o que o prefeito quer, o que não quer. Cara, acaba com esse cargo. Vamos eleger pequenas, como se fossem subprefeitos, digamos assim, pessoas líderes de cada região que seriam voluntárias. E elas seriam porta-voz entre a região e o prefeito. E aí você vai saber o problema da população, vai pôr em votação junto com a população, faz mais do que um vereador faz. Porque trocar nome de rua, trocar nome de praça e encher o saco do prefeito, isso aí para mim não ajuda em muita coisa, entendeu? Não ajuda em muita coisa. Aí você tem um gasto gigantesco com isso. Eu acho que a gente precisava de uma reformulação política no geral para começar um plano realmente nacional. Vai levar um tempo, mas o principal ponto, hoje a gente vive uma democracia e com o voto certo, a gente consegue pôr pessoas e tentando mudar esse sistema por dentro. O que eu acho muito difícil, porque infelizmente, como você falou lá no começo, a gente é um país pobre. E chega na época de eleição, muita gente troca o voto ao troco de banana, digamos assim. E eu não culpo essas pessoas, porque eles fizeram o sistema para que fosse assim, para que eles não perdessem a cadeira deles. Sim. Entende? Mas você sabe que você falou, disso que você falou, eu tirei uma coisa importantíssima, principalmente na questão da função do vereador. Cara, é preciso mudar a mentalidade. E, fundamentalmente, a mentalidade do eleitor. Sabe, o eleitor precisa... Porque quando o eleitor vê um parlamentar, ele sente que está encontrando uma divindade próxima, perto dele. Verdade. É Não é verdade? Então, ele sente que é uma divindade, alguém grande. O parlamentar, ele só é um representante que faz a interlocução entre você e o executivo. Então, a população precisa entender que ela não pode ter medo do parlamentar, ela precisa levar para ele aquilo que é fundamental, que é o quê? É ajudar na elaboração de leis, é ajudar na elaboração de novos projetos, é cobrar aquilo que realmente é importante para ela. E derrubar esse misticismo onde elas entendem que o parlamentar é alguém superior. E aí também tem isso que você falou do trabalho voluntário. E aí, de novo, nós estamos copiando agora o 6 por 1 da Europa.
Por que a gente não copia? Tem inúmeros países, né, no continente europeu que o parlamentar não tem carro, não tem salário. É disso que eu estou falando. Por que a gente não pode copiar esse modelo? Cara, eu acho que assim, a gente fica fadado ao fracasso quando você tem pessoas que, beleza, na teoria, a eleição ela é necessária, etc e tal. Eu gosto Sim, do modelo de eleição, eu acho muito democrático, eu gosto muito. Mas quando se tem muito privilégio, e o maior dos privilégios, na minha opinião, é eu ser um parlamentar e eu discutir a lei que vai me reger, eu discutir se eu vou aumentar o meu salário ou não, eu discutir se eu vou ter um Rolls Royce para andar por aí ou não, eu discutir se eu vou ter apartamento ou não. Isso para mim é um absurdo. Porque assim, quem vai falar não para mim? Ah, mas é o Supremo, é não sei. Nem sempre. Nem sempre. Que é o que a gente vê todos os dias. E aí a gente vê político reclamando do super salário dos juízes, e você não vê o político abrindo mão do super salário dele. Entende? Então, assim, antigamente, eu acho que você deve saber disso, lógico, o cargo de vereador era um cargo que não tinha salário. O cara tinha que trabalhar no emprego, sair correndo do emprego e ainda ir lá discutir leis das cidades. Por mim, voltaria isso. Voltaria numa boa isso. Entende? Ah, mas é difícil porque a gente fez o sistema eleitoral nosso se tornar assim. É caro se sair candidato político. Tem um fundo eleitoral que é gigantesco. E aí, quando você põe na disputa o dinheiro, aí claro que ninguém vai querer trabalhar de graça, porque depois vai ter que gastar na próxima eleição. E aí, o que acontece? Se tem muito dinheiro envolvido, não tem tanto trabalho envolvido. Entende? Então, se não tem tanto trabalho envolvido, a população não vai medir a régua do trabalho, vai medir a régua de quem tem mais dinheiro. Como que eu vou sair candidato disputando com um cara que consegue rasgar cartaz na cidade inteira, em todos os lugares, enquanto eu vou ter que passar de porta em porta, abordar as pessoas na rua? Vão ver muito mais na imagem dele do que a minha. Mas por quê? Colocou dinheiro na disputa. Aí você pega o partido, ele vai mandar 1 milhão para outro ele vai mandar 10 mil reais. E aí? Isso está certo aonde, cara? você Se não é acha? democracia, se é um processo democrático, a chance tem que ser igual para todo mundo. Você não acha E que de se a chance tem repente... que ser igual para todo mundo, o principal privilégio que não pode existir é eu, como parlamentar, discutir a lei que vai me regimentar, entendeu? Que vai tomar conta de mim. Os privilégios eu vou discutir para mim mesmo. Aí o meu outro amigo, eu vou para o Senado. Meu outro amigo pode barrar. Ele vai barrar? Porque se ele barrar, eu vou barrar o dele. Aí virou uma confusão danada, ninguém vai querer prejudicar ninguém, tá tudo errado. Entende? Então essa reformulação tem que acontecer, que aí a gente começa no plano nacional de melhoria de vez. Então, assim, o que eu penso, cara? Quando você tinha essa coisa do fundo, tal, uma ajuda estatal numa campanha, eu imagino que isso tenha sido criado lá atrás, onde talvez fizesse sentido, porque hoje você tem rede social. Então, não necessariamente você precisa de cartazes, você precisa de ter aquela campanha tradicional que você tinha antigamente, porque através da rede social você fala com milhares de pessoas simultaneamente a um custo muito baixo. Esse é um ponto. Ponto dois, se nós buscamos a igualdade, como tem se pregado ao longo dos anos, o que a gente precisa pensar? Tá, vamos manter o fundo, só que eu acho que deveria, pelo menos, eu tenho certeza, aliás, que deveria cortar pelo menos metade desse fundo. Questão 2. Matheus Marola, qual que é a sua renda anual? 100 mil. Ok. Josué, qual que é a sua renda anual? 2 milhões. Ok. Então, assim, o Matheus precisa mais do que o Josué. Aí sim.
Você Aí não entendeu? faz sentido. É isso. É assim que eu Olha, penso. Mas não é Josué, assim que acontece. você vai ter que pôr seu dinheirinho e o Matheus e o Matheus vai receber uma ajuda. É Porque senão isso. você não está fortalecendo quem está na base, quem está começando. Você está fortalecendo quem já está dentro do processo e não está ouvindo realmente quem está querendo ir. Não que o cara que seja milionário não tenha direito, ele tem, só que ele tem mais condições do que o cara que é pobre. Exatamente. Exatamente. E assim, e hoje na prática, o que, que acontece? O cara que mais tem dinheiro, mais tem fundo eleitoral. O cara que tem dinheiro, mais tem ajuda. Porque os partidos vão sempre pensar na matemática do quanto, o quanto aquele voto vai trazer de verba para dentro do partido. Então, Uhum. imagino que essa eleição, o voto, segundo alguns estudos, vai estar em torno de uns R$ 11 para um deputado federal. Então, se eu tirar um voto, por mês o partido vai ganhar mais ou menos uns R$ 11. Aí você multiplica isso por 1.000, 1 milhão, etc e tal. Então, se o cara que tem R$ 2 milhões para pôr numa campanha, eu mandar mais R$ 1 milhão e ele estourar de voto, eu vou ter mensalmente muito mais dinheiro do que o Matheus, que vai ter só o dinheiro que eu vou dar para ele, e ele vai se lascar trabalhando para conseguir votos. E aí, no final, será que eu vou ter esse retorno do Matheus para o meu partido ter esse dinheiro de fundo, esse dinheiro de custeio? Então, assim, é muito dinheiro sendo jogado e despejado em políticos, em partidos, em coisas que, para mim, não tem tanta necessidade, como eu acabei de falar. Eu digo que dinheiro de programas, como eu acabei de falar, pô, tapa buraco. Para mim é um absurdo você gastar dinheiro para tapar um buraco. Isso para mim aí não existe, cara. Isso aí para mim é coisa de outro mundo. Aí é a mesma coisa de que eu ainda imaginar que tem diversos lugares que não são tão afastados do centro, que não tem saneamento básico. Aqui no meu bairro, é um bairro que as pessoas pagam o IPTU da casa e tem uma parte aqui, tem uma rua que a galera não tem saneamento básico, que é despejado direto na encosta de um rio. E a gente está em 2026, num bairro de São Bernardo do Campo, que não é um bairro tão barato, mas que a pessoa não tem saneamento básico. Aí você fala assim, pô, o cara gasta lá não sei quantos milhões com tapa-buraco por ano, o cara gasta não sei quantos milhões com uma poda irregular, aí contrata uma empresa de varreção, que agora eles mudaram, é por km, digamos assim. Se o cara não vai cobrar pela rua que varreu, ele vai cobrar por meio fio que varreu. Então ele vem de um lado e volta do outro, só para ganhar mais. Isso para mim é um absurdo, entende? Por que já não contrata uma equipe e põe por rua? O cara vai fazendo 2 pessoas de um lado e uma do outro. Não, eles preferem diminuir e ganhar por km, que é maior. Na mesma rua você ganha 2 vezes. Então, assim, pô, em vez de gastar essa fortuna com tudo isso, vamos fazer o saneamento básico que está precisando. Vamos melhorar diversas condições da população. E aí esse dinheiro é todo despejado, jogado fora. Acordos e tudo mais. Então o Brasil só vai melhorar quando tiver uma rédea forte, com menos privilégio para os parlamentares, e isso eu digo tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera federal, e aí a gente consegue economizar e filtrar as pessoas. Que aí vai ter tanto charlatão e tanta gente procurando ser político só por meio de vida. Porque tem gente que entra na política por ser meio de vida. Costumo falar que tem muito assessor, muitas pessoas que se envolvem na política por uma simples questão. Não dei certo em nada na vida, vou tentar trabalhar com política, porque política ali eu vou fazer um gatinho aqui, um ali eu vou ganhar dinheiro. E é o que acontece. Aí o cara fica dentro de um gabinete tomando café licitado o dia inteiro, contando da vida dos outros e não está fazendo nada para o município. Aí quando o vereador chega lá, o deputado chega lá no gabinete, aí, não, estou falando com fulano, pega telefone, se mexe, mas em resumo fica o dia inteiro mamando na teta do poder público e não faz nada que preste para a população.
Então, assim, acho que no mínimo, um político deveria ter formação. Formação. E, em segundo lugar, ele teria que provar que ele tem que ter um trabalho. Então, qual que é a sua pauta, a sua bandeira? Ah, minha pauta é esquerda. Peraí, o que você faz na esquerda? Você defende mesmo o trabalhador? O que você fez para o trabalhador? Que projeto você tem para o trabalhador? Ah, não, mas eu sou da esquerda porque eu bato na direita. Ah, eu sou da direita porque eu bato na esquerda. Aí não vale. Na esquerda, para mim, na direita, cara. Ou você defende o trabalhador, ou você não defende, ou você defende a família, ou não defende. Aí na prática é aquele, eu sou de direita, eu defendo a família, mas tem amante, usa droga, faz um monte de besteira, atropela os outros na rua, causa confusão e fala que é cristão. Enquanto o outro fala que é de esquerda, mas você não vê uma manifestação sendo puxada por ele a favor do motoboy, a favor do trabalhador, do motorista de aplicativo, que aconteceu muito. A esquerda perdeu os trabalhadores. Hoje você vê os trabalhadores discutindo pautas que são digamos, de direita, porque para mim no Brasil esse esquerda e direita é tudo a mesma farinha do mesmo saco. Mas o trabalhador não está nem olhando mais para a esquerda. Então, assim, está tudo muito bagunçado. A gente precisa voltar a organizar o nosso país, reeducar essas pessoas, igual você falou lá no começo, politicamente entender que o político não deve ser idolatrado, ele deve ser cobrado, e pôr pessoas que não tenham medo de bater de frente tanto com o sistema, quanto com o próprio eleitor, que ele vai falar para mim assim, ô Matheus, eu não gostei disso que você fez, mas você não gostou disso, mas isso é necessário para que melhore a sua vida. Sim. Entende? E a gente volta a ter discussões, fala, pô, não, tem sentido. Mas por que você não gostou? Não gostei por causa disso. Então dá para melhorar. Mas não tem mais discussão. O que o político faz, o outro vai lá e agradece. Não está nem vendo se vai prejudicar a família dele. Ah, o que ele não faz, eu vou reclamar. Para quem? Pro vizinho. Não, reclama pro político. Tem medo de falar com o político, cara. Mas você não vê mais isso. E deixa eu te falar, você falou que trabalha com a juventude no partido. Quando nós observamos a juventude na Europa, no Japão, ou até nos Estados Unidos, você vê que é uma juventude que ela está um pouco amorfa em relação ao que ela já foi no passado, inclusive ela tem menos estudo, menos conhecimentos e está mais pobre hoje do que os seus pais na última geração. Como que a gente consegue criar uma juventude hoje revolucionária no sentido de que ele busca uma situação de vida melhor para ele, um futuro melhor, uma vez que eles nem desejam mais constituir uma família? Um exemplo simples, você pega a maioria da juventude hoje, o cara não quer ter um carro, não faz questão de ter um patrimônio no nome dele, e isso é um signo de algo muito maior, porque há um tempo atrás, todo mundo queria completar 18 anos para poder tirar uma habilitação. Hoje você já não tem isso. Tem cara que tem 30 anos, nunca dirigiu um carro e se sente orgulhoso. Essa coisa de você não ter mais imóvel, de não ter mais patrimônio no seu nome também, porque aí você faz uma locação, vive da renda, etc. Isso tudo acaba desconstruindo a pessoa enquanto pessoa e deixa ela à mercê de qualquer coisa. E isso, no fim do dia, acaba fazendo diferença em como a pessoa pensa a vida, em como a pessoa pensa o mundo. Então, com essa juventude de hoje, como você acha que a gente vai conseguir mudar o mundo? Olha, eu costumo dizer para o pessoal, às vezes vem perguntar para mim, coisas semelhantes, né? Costumo dizer que eu sou iludido, eu acredito que ainda tem jeito. Né? Eu costumo dizer que ainda estou no véu da ilusão, mas vamos fazendo, né, até acontecer. Eu acho que o grande plano seria a gente conscientizar essa molecada. Para conscientizar eles, a gente teria que falar a língua deles, né? E hoje a língua do jovem é o que você acabou de falar. É totalmente uma desconstrução do que já se foi um dia. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que muitos políticos mais velhos, digamos assim, eles não estão preparados para escutar isso. E às vezes a gente precisa de um incentivo
e você fala assim, olha, o jovem não quer mais saber de falar que ele vai ter uma casa para morar, que ele vai ter um carro para andar, porque ele prefere que o metrô ele funcione, porque ele acha que gasta menos andando de metrô ou alugando um carro, porque ele aluga agora, amanhã ele não quer, hoje ele quer, amanhã ele não quer, e ele acredita que o metrô teria que ser melhor. Então a gente não vai falar sobre o jovem ter sua casa, seu terreno, seu carro. Nós vamos falar do jovem ter um transporte de qualidade. Só que esse choque de gerações, eu acho que foi muito rápido, Josué. Assim, o processo de um jovem de 1870 para um jovem de 1800, chegando, beirando a 1880, ele foi mais... Ele pensou... O jovem de 1980 pensou um pouco semelhante do jovem de 1970. O jovem de 80 já não pensa semelhante do jovem de 2000, entende? O de 60 pensava próximo do de 80 ainda, era meio semelhante, assim. Esse lance do bem material, eu digo, né? Claro que a gente tira a cultura, que foi o rock, as brigas, etc e tal, mas o pensamento de construir, consolidar, mesmo tendo a rebeldia que teve nos anos 80, 90, você vê que nessa agora não tem a rebeldia, não tem a rebeldia, a juventude não é rebelde, você não vê grupos punks novamente, você vê muito pouco, você não vê grupos que vão para a rua brigar mesmo, trocar porrada, quebrar o capitalismo, tacar fogo na praça, etc e tal. Você não vê mais isso. Você vê jovens pacificados, mas que querem uma desconstrução do capital, digamos assim. Não sei se essa é a palavra correta, mas que eles estão contentes como estão. Está tranquilo, né? Não tem tanta guerra para conseguir as coisas. Não estão incomodados com nada. Não estão incomodados, exatamente. Então, foi muito rápido esse gap. E aí, a gente não tem pessoas, mentes pensantes, no espaço de poder, que entendam o jovem de hoje em dia, e a gente não tem jovem incomodando essas pessoas para dizer, olha, eu queria isso, eu queria isso, eu queria isso. E aí você vê um monte de jovem pegando o metrô lotado, ele quer ouvir eu, político, falando assim, olha, o metrô vai melhorar, eu vou dar mais espaço para você no metrô, ele vai gostar. Mas ele não vai vir encher meu saco e bater na minha porta e fazer manifestação e tacar fogo numa praça, dizendo, olha, melhore o metrô. Então, o grande lance é o despertar dessa nova juventude, é começar a gente a falar a língua deles. Falando a língua deles, trazer eles para a política. E aí você faz através de memes, através de conversas que dialoguem com eles, e eles perceberem que, olha, existe alguma coisa ali. E com aquilo ali, eu consigo transformar. Olha, com aquilo ali deu certo. Vou te dar um exemplo. Eu não ia nem falar isso, mas eu acho que é necessário falar. A gente tem uma escola aqui próxima, e essa escola, ela é período integral, tá? Ela é pública do Estado e ela é período integral. O que acontece? O jovem chega na escola muito cedo, ele sai da escola 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Ele entra às 7, sai às 4. Ele fica o dia inteiro na escola, almoça na escola, etc e tal. Eu faço bastante atividade com os jovens aqui no nosso instituto, no qual eu sou voluntário. Esse jovem veio me reclamar de que o período da tarde dele, olha como estão os jovens. Ele veio me reclamar, mas eles não fazem nada para mudar. Mas eles têm consciência de que está errado. Mas eles estão de boa quanto isso. Tá errado, tá tudo bem. Ele veio me reclamar que tem pessoas saindo da escola, indo para outra, que é meio período, porque elas conseguem trabalhar à tarde. Só que essa pessoa que reclamou para mim, ela falou de uma seguinte forma, que aí eu achei uma chave. Ela falou o seguinte, ô Matheus Marola, as pessoas estão saindo da escola e estão indo trabalhar. Estão indo para outra escola e tem tempo para ir trabalhar. E eu que estou aqui, eu estou ficando para trás. Olha o pensamento dessa pessoa, era uma menina, inclusive. Eu estou ficando para trás. Será que a gente não conseguiria, era uma dúvida, né? Será que a gente não conseguiria
que ao invés do meu meio período ser a mesma coisa que a gente aprende de manhã, porque é basicamente a mesma coisa, e a gente não aproveita nada, será que a gente não conseguiria pelo menos um curso técnico para a gente não ficar para trás no mercado de trabalho? Porque o cara que já está saindo da escola, ele já está com o currículo dele e com experiência, e a gente não vai ter experiência. Aí eu parei e falei, putz, ele está incomodado. Para uma menina vir conversar comigo, lógico que foi durante uma atividade que nós fizemos com os jovens, nós aguçamos a mente deles para entrar nesses assuntos, mas estava ali, guardado. Então, o que a gente quer começar a fazer? A pegar esse laboratório dessa escola, que não tem um grêmio estudantil, começar a ensinar eles que existe um grêmio estudantil, começar a voltar eles a discutirem esses tipos de assunto e a gente ir lá no estado, conversar, debater, pedir para que tenha novos cursos, falar com a diretora, falar com o secretário estadual, dizer, olha, o Grêmio Acadêmico aqui de tal escola quer fazer isso, ensinar que com a política eles conseguem as coisas. E que política não é só zoeira, não é só meme, não é só Lula contra Bolsonaro. Inclusive, numa das atividades que nós fizemos, eu fiz uma pergunta, eu gosto de história. Eu falei, você gosta de história? Você está em que ano? Estou no segundo ano, né? Na nossa segundo colegial seria, né? Segundo grau do colegial. Ela falou assim, eu falei, você gosta de história? Eu falei, quem que criou a carteira de trabalho? Qual foi o presidente responsável pela carteira de trabalho? Aí ela virou e falou, o pior presidente que a gente já teve. Presidente que todo mundo odeia. Eu falei, quem? O Bolsonaro. Eu falei, não. Aí você vê, né? A gente odeia. E aí você vê que a molecada tá criando um ódio da carteira de trabalho. Não sei se você percebeu isso. Eu tenho conversado muito com os jovens, minha filha, e a pessoa, e as crianças começam a falar, ó, um CLT. Como se ser CLT fosse ruim. Mas se você fizer a conta, às vezes é melhor ser CLT do que PJ. Exatamente, mas a criança já está falando mal do CLT. Então está construindo uma narrativa, acho que, não sei se liberal, não sei de onde que vem essa narrativa. Isso é liberalismo. Totalmente, né? Eu fui tentar ser singelo, mas é isso mesmo. E de que CLT é ruim, sabe? E as crianças estão caindo nessa. Então, enquanto a gente, com um plano nacionalista de verdade, não começar a entender que o futuro é o que vai moldar o nosso país... E ele passa pelo trabalho. E ele passa pelo trabalho. A gente não vai conseguir mudar esse país. Então, assim, eu tenho dificuldade. Estou fazendo esse laboratório para que isso dê certo e eu faço em grande escala com a ajuda que eu tenho do partido. Mas é dificultoso, é árduo e é pequeno. Agora, dando certo, a gente vai ter que levar isso numa escala maior. E aí a gente vê a eleição presidenciável, a maioria dos jovens falando que votaria num cara do MBL, lá no Renan. Tipo assim, sabe? Cadê um outro candidato para pegar essa juventude? E aí, qual que é meu medo? Meu medo é minha filha, daqui a pouco, fazer 16 anos e tá achando que Renan Santos é bom. Entende? Uhum. Porque não conhece. Cadê um outro jovem com uma outra vertente nacionalista mesmo? Ué, bloqueou aqui, eu acho. Peraí, desculpa. O celular aqui deu uma bugada. Cadê um outro jovem com uma vertente nacionalista vindo brigar de frente com isso? A gente não tem. Então, eu acho que, como começa essa desconstrução toda, nós precisamos, acima de tudo, começar a criar movimentos que olhem para os jovens. Você pega o MBL, eles fizeram uma forma de alienação dessas pessoas que é simplesmente jogar na rede social várias pessoas, fazer com que essas pessoas paguem R$900 num curso do MBL e dentro desse curso eram obrigadas a saber sobre política, mas lógico, o viés liberalista que eles têm. E esse curso deles ensinam todas essas pessoas a fazer política. E aí eles incentivam esses influencers
a fazerem essas pessoas se tornarem os novos influencers do próprio partido. E exatamente é onde está a chave. Se você tem a molecada na internet, você vai ter outras molecadas que se identificam com a fala, gostam do trabalho e começam a se associar. Só que aí a gente precisa de uma construção com uma ideologia correta, com futuro para o Brasil de verdade, entende? E não é só no discurso balelo, como eu vi no discurso do Bolsonaro, dizendo que eu vou pôr só técnico, eu vou mudar o país, não sei o quê, no primeiro ano é uma coisa, depois ele vai totalmente contra tudo que ele falou. E aí eu vejo esses meninos do MBL na mesma coisa, eles usam o discurso, eles vendem um discurso liberal ou um discurso meio que nacionalista, que o Brasil, isso e aquilo, mas no final a gente sabe que os caras têm interesse em empresas, em vender tudo, em acabar com o nosso país, acabar com as estatais brasileiras, acabar com a nossa Petrobras, com o nosso petróleo, acabar com tudo. É isso o grande objetivo dessas pessoas. E o que para mim, não sei um cara, você é de esquerda, você é de direita, meu, para esses dois não existe no Brasil. Para mim, eu acredito que a gente precisa dar nossas estatais a todo vapor, precisa gerar emprego, precisa também trazer empresas internacionais, mas, acima de tudo, o que a gente tiver de empresa nacional, que a gente puder investir para que essa empresa nacional se torne uma potência mundial, a gente invista. Agora, não como uma JBL, que hoje está com tudo lá nos Estados Unidos e meio que deixou o Brasil, por mais que tenha muita força no Brasil, mas eu acho que ela deveria ter mais olhar para o Brasil, mais do que ela tem hoje. Eu não sou tão acomodado em aceitar como está, entende, Josué? Então é mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que ter um plano de juventude. Começar a pegar pessoas que tenham nomes da juventude, que pensam de forma nacionalista, e essa grande massa começar a mostrar qual que é a realidade de um país que realmente se torne soberano. Entendi. E para finalizar, qual mensagem você deixaria para a juventude e para quem também já não é mais jovem, partindo do nacionalismo que você mencionou agora ao longo da última fala? Eu acredito o seguinte, Josué. O único recado que eu queria deixar, eu queria que as pessoas acordassem, entendessem que político não é Deus, político não é alguém que você deve idolatrar. E os jovens de hoje em dia, eles têm que estar incomodados com tudo aquilo que ele acha que está errado. E não guardar para eles como eles andam guardando muitas coisas. Conversar com outros jovens, conversar com outros amigos, conversar até com os familiares dentro de casa, para que eles acordem para a realidade de um país que está cada dia mais sendo vendido. O Brasil, se colocar uma placa de vende-se grandão, é o que está acontecendo aqui. Parece que tem uma placa de vende-se e estão vendendo pouco a pouco o nosso país. E eu acredito que só a juventude, só a população, só as pessoas que estão incomodadas com esse papo de esquerda, de direita, conseguiria mudar isso. E convencer mais pessoas a não idolatrar nem o superstar da direita, nem o superstar da esquerda. E é esse recado que eu quero deixar. Converta seus amigos a ficarem incomodados. Estou pedindo para você falar assim, olha, vá naquilo que aquele cara falou. Não, nunca vá. Vá discutir, vá ver se aquilo que aquele cara falou é o que deve acontecer. Discuta comigo. Fala onde você acha que eu estou errado, fala onde você acha que eu estou certo. Enquanto a gente não tiver um plano de discussão, a gente não vai ter um plano de renovação. E aquele velho ditado, que a gente sempre brigue nos campos das ideias, nunca no campo pessoal. E é isso que se deve ter na política, brigas nos campos das ideias. Porque às vezes a minha ideia é ruim, a sua ideia é boa, mas a nossa ideia junta é a melhor. Entende? Então, eu queria deixar esse recado. Vamos discutir ideias, pensar em futuro para o Brasil, futuro para a cidade que você mora, futuro para o estado que você mora. É isso, Josué. No mais, eu quero agradecer o espaço que você me deu. Muito bom conversar com você. Eu acho que foi um bate-papo bem aguçado, um bate-papo mais cabeça, digamos assim. E estou à disposição, sempre que quiser me convidar. Adorei. Eu acho que temos que ter mais bate-papos como esse para que pessoas vejam e entendam essa discussão como uma discussão sadia e de melhora para aquilo que a gente acredita.
Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, Matheus. Foi um prazer conversar contigo e obrigado a todos que estiveram nos assistindo ao longo desse bate-papo gostoso. Boa semana a todos. Tchau, tchau.